Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando até você, os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por Pai e Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Comigo, já fui adiantando, comigo, na gloriosa e grandiosa carangola, Gabriel Resgala Silva, que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também participando conosco o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho, que é professor da Rede Pública de Minas Gerais e Rio de Janeiro, professor em Filosofia e Sociologia, com pós em Educação Religiosa e Ciências da Religião. Juninho volta hoje a estar conosco no programa na gloriosa Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, aqui na pequena e simples montanha, mas sempre muito gostosa, aqui no Espírito Santo, junto a Minas e a Bahia. Sou licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Na retaguarda conosco, direto da sua cobertura no Meier, não é cobertura, mas tem uma vista maravilhosa, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter uma novidade no episódio, no final, toda a partir de agora, sempre vai ter um caos, uma história engraçada, um fato curioso, para a gente terminar de bom humor nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. E eu vou adiantando também, participe da nossa promoção. Você vai curtir e compartilhar as nossas redes sociais, os episódios que nós estamos postando nas redes sociais. Você vai curtir e compartilhar com a hashtag Filhos de Francisco. Mas tem que ser certinho, ó, hashtag Filhos de Francisco. Cada vez que você compartilhar, você vai ganhar uma chance a mais no sorteio que nós vamos fazer no início de agosto. Cada compartilhamento é uma chance a mais. Os felizardos, que serão 2, vão ganhar um dos 2 livros. Depois do Teu Olhar, Jesus pelos Olhos de Quem com Ele Viveu, ou o livro Comprei Jujuba, Contos, Crônicas e Reflexões, ambos do Gabriel Resgala, que faz conosco, e ambos os livros também autografados. Repito, o sorteio será no primeiro programa de agosto, quando aí estivermos chegando junto ao Dia dos Pais. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a esta mesa distante de quem não se conhece pessoalmente, para provar que a pandemia afasta, mas aproxima também. Vamos começar com os nossos destaques da semana. Juninho, e aí, qual é o seu destaque da semana? Boa noite a todos que nos ouvem e participam conosco. Eu quero enfatizar, eu quero trazer como destaque o novo ministro da Educação, né, o pastor Milton Ribeiro, que foi anunciado hoje, dia 10 de julho, né, pelo senhor presidente da República, como novo ministro da Educação. Certo. Gabriel, qual o seu destaque da semana? Só antes do meu destaque, eu estou curioso para saber se quando esse programa for ao ar, ainda vai ser esse mesmo ministro da Educação que o Juninho deu destaque. Verdade. Porque é um entra e sai de ministro. Por isso eu deixei bem claro a data. Eu deixei bem claro a data, dia 10 de julho, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, dia 11. Sim. E eu fiquei curioso para saber você também, Juninho, como educador, o que você acha disso tudo? Você teria alguma coisa a comentar sobre isso? Então, é algo que vai ser ainda bastante analisado, né? Sobre a questão do currículo dele novamente, né? Porque é um problema também nesse governo com outros ministros a relação com o currículo, e o currículo é muito importante quando se fala em educação, tá? Pela formação daquele que está encabeçando esse time, né? Ele, segundo o Lattes, o Lattes dele, na plataforma Lattes, ele está se apresentando, né, porque é preenchido por ele, como graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ele é vice-reitor dessa mesma instituição. Olhando o currículo, nós temos que observar também qual é a sua linha de pensamento, porque esses dois
e até o Ricardo Vélez, que foi meu professor na faculdade de filosofia na UFJF, eles têm uma perspectiva muito mais econômica na educação do que propriamente uma universalização da educação. Então, nós temos que ver como vai ser este novo ministro, como ele vai se postar, qual é o seu fundamento, os seus ideais. Parou. Peraí, Juninho. O Vélez foi seu professor? Conta isso pra nós. Peraí, isso é um episódio novo. Eu já sabia dessa história, né? Não é? O cara fala isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Cara, ele foi meu professor, Ricardo Vélez, de Cosmologia 1 e 2 e Teoria do Conhecimento 2. Enfim, foi uma experiência, não foi muito boa a experiência, e principalmente por serem duas matérias, a Cosmologia e Teoria do Conhecimento, matérias muito importantes para a filosofia e para o ensino de filosofia. Então, o que eu sei de cosmologia, eu vou ser bem sincero para você, o que eu sei de cosmologia hoje foram os livros que eu li, e posteriormente, né, nas minhas especializações, na pós-graduação, e foi aí que eu pude me aprofundar, porque foi uma experiência bem rasa, onde ele se preocupava muito mais com o currículo dele, né, a qual ele é queimado na UFJF, porque foram nas mãos dele, enquanto coordenador da pós-graduação, que o mestrado de filosofia na UFJF foi extinto, né? Ele leva isso também nas costas dele. Aí ele põe a culpa, né, dos preceitos ideológicos da época em que ele não foi, porque era ruim mesmo, né? Era bem fraca, era bem ruim, mal conceituada. Então o CAPES achou melhor acabar com o mestrado de filosofia, e só voltou, se não me engano, tem 3 anos que voltou o mestrado a UFJF, e enfim, infelizmente. Ô Juninho, você está confirmando aquilo que uma expressão que o jornalista José Roberto Toledo, do podcast Foro de Teresina, ele popularizou, que é a caquistocracia, que é uma expressão que significa o governo dos ruins, né? Então você conta a sua experiência como aluno, tudo bem, se alguém estiver nos ouvindo, tiver outra experiência como aluno, pode compartilhar também com a gente, manda pra gente, não tem problema nenhum. Mas você está contando a sua experiência como aluno, está relatando um fato de como a universidade sofreu com uma má gestão, né, do mestrado por parte do professor Ricardo, e ele chega a ministro da Educação, né? O currículo dele estava bem adequado para fazer parte desse governo, infelizmente, pelo que você está contando, né? No que se refere a esse currículo aí, né? Mas enfim, eu tive que fazer essa observação porque a gente não sabia disso. Você fala no meio do episódio, a gente tem que parar. Aliás, Gabriel, você anota que, quem sabe aí num dos próximos episódios, a gente possa falar sobre essa questão de como pessoas que foram tão fracassadas na vida chegaram ao poder, né? E isso é muito forte dentro do que acontece no governo, né? Você tem pouquíssimas pessoas, se é que tem alguém que possa dizer que tem um currículo de ter grandes feitos. Talvez, embora há controvérsia sobre isso, tem o astronauta, mas ele vive no mundo da lua, então não conta. Bom, não, sim. Eu ia citar o exemplo do ministro da Saúde, que foi demitido por estar fazendo um bom trabalho, né? O primeiro-ministro Mandetta. Ah, sim. Mas não fez um bom trabalho, não. Mas tudo bem, né? Aquela coisa... Mas não é desse nível, né? Ele estava fazendo o que se espera do ministro da Saúde na pandemia. Né? Tem toda uma discussão sobre até o que ele fez antes, né? Enfim, da ideologia dele. Você pode discutir milhões de coisas sobre ele, mas quando bateu uma pandemia, quando foi o momento do desespero, ele fez o mínimo que se esperava no ministro da Saúde e foi demitido por conta disso, né? A gente realmente, infelizmente, vive tempos muito, muito obscuros no país mesmo. E aí eu queria fazer uma observação sobre o Mandetta, porque não pode deixar passar batido. Você disse muito bem quando você disse que ele fez o mínimo, porque na verdade a opção que ele fez foi um investimento em UTIs, quando o que o Brasil precisava investir era em teste de rastreamento, coisa que o Brasil é especialista, porque o Brasil é referência internacional em combate a epidemias.
por conta da rede de agentes comunitários de saúde, que é uma tradição do SUS. E ele não investiu isso. Bom, mas enfim, isso aí é outro programa, já é outra história. O meu destaque da semana é a queda das contas falsas do Gabinete do Ódio, e sendo que, inclusive, esse Gabinete do Ódio, como hoje está confirmado, inclusive, pelo Facebook, ficava do lado do gabinete do presidente da República, né? A gente não vai poder contar a história do Brasil nos últimos 4, 5 anos. Eu até aumento, eu vou colocar até 2014. A gente não consegue contar a história dos últimos 6 anos do país se a gente não contar a história do uso mentiroso de fake news através das redes sociais, né? E o Facebook, com um atraso gigantesco, dizem inclusive para mostrar serviço, porque ele está perdendo bilhões de dólares de patrocínio nos Estados Unidos e na Europa, de empresas que não estão patrocinando mais no Facebook por conta da omissão do Facebook com o discurso de ódio. Dizem que o Facebook derruba as contas aqui do Bolsonaro no Brasil para mostrar serviço, né? Que seria talvez um alvo mais simples para ele. Independente disso, é importante ressaltar que essas informações que o Facebook levantou estão sendo enviadas para o TSE, vão ser pedidas pelo TSE para o processo que está julgando se houve crime eleitoral passível de punição, de perda do mandato do presidente e do vice nas eleições presidenciais de 2018, né, em relação ao uso de fake news, da rede de fake news. É uma boa notícia, é uma notícia de esperança, e a principal delas vai ser quando o brasileiro tiver um pouco mais de sabedoria no uso das redes sociais. Um pouco mais de sabedoria não, muito mais sabedoria, né? Mas isso vai ser tema também de um outro programa mais à frente. Hoje a gente vai continuar o tema do programa anterior, sobre o conservadorismo. Nós tivemos aí há 2 semanas um episódio em que a gente teve uma entrevista espetacular, né? Se você não ouviu, realmente precisa ouvir sobre esse episódio, sobre conservadorismo, sobre os riscos que nós vivemos no Brasil, na Igreja do Brasil principalmente, sobre, a gente pode falar de um falso conservadorismo, né? Eu começo com você, Gabriel. Antes eu queria só dar o meu destaque da semana, que eu não dei ainda. Ô, Gabriel, desculpa. Não, acontece, vai lá. Eu entusiasmei tanto com o Ricardo Velho. Eu fiquei tão entusiasmado. Eu fiquei tão emocionado de conhecer alguém que foi aluno dele, que eu esqueci. Não, e outra história. Não, e olha só, o dia que a gente parar pra contar a história, só colocar um adendo pra você ficar mais curioso ainda. Ele já conheceu o Ricardo Vélez e eu já conhecia a Damares, amigo. Você não tem noção. Oi, sério? Não, mas ela não foi sua professora, não conta. Não, mas é mais emocionante. Talvez até a gente possa entrar no assunto aí no meio do programa depois, mas enfim. Acho, nós vamos voltar nisso mesmo. Eu acho que a gente tem que voltar nisso aí. Mas dá o seu destaque da semana e a gente vai voltar nisso aí. Meu destaque da semana, eu tinha até pensado em outra coisa, só que me veio na cabeça aqui uma coisa que eu acho muito importante nesse momento, né? A gente, como eu contei, e eu acho que a gente aqui no programa e muita gente que está refletindo sobre esse momento que o Brasil está passando, quando para entender realmente o que está acontecendo, percebe o quanto é obscuro, o quanto que é estranho o que a gente está passando mesmo, né? Então, é um momento que a gente deve ter muito cuidado com tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, toda notícia que a gente recebe, né? E agora está sendo muito disseminado algumas notícias, alguns comentários, até recomendado por alguns médicos, alguns medicamentos, né? Alguns com mais problemas em relação ao efeito colateral, outros com menos efeitos colaterais, né? Então tem toda uma discussão por trás disso. O que a gente sabe, uma coisa que eu sempre gosto de citar, assim, eu não sou médico, né, mas eu sou da área de saúde e eu estudei bastante sobre como se produz o conhecimento na área de saúde hoje em dia, que é algo que
é o que tem de mais avançado, né? Alguns médicos, nem todos, alguns profissionais não seguem essa linha, mas o que eu sempre digo é o seguinte: esse tipo de pensamento científico de hoje foi o que garantiu pra gente um dos maiores milagres que a gente já viu na história da humanidade, que foi você dobrar a expectativa de vida mundial. Até o início do século passado, a expectativa de vida mundial era de 30 anos somente. A média de vida que a pessoa vivia era 30 anos. Muita gente chegava na velhice, mas tinha muitas mortes em infância, então era só 30 anos. E hoje a gente tem mais de 60 anos de idade, a média mundial de vida. Aqui no Brasil, mais de 70 anos. Né? E isso tudo se deu por conta dessa estratégia científica de descobrir o que realmente faz efeito ou não faz e disseminar esse conhecimento para a população inteira. Então eu acho que a gente deve dar muita atenção para esse tipo de análise científica que se chama medicina baseada em evidências. Né? Então a gente espera muito, ter muita evidência de uma coisa antes de disseminar aquilo. E o que essa área da medicina, o que essa área da saúde está falando? Nós ainda não temos nenhum medicamento com efeito comprovado contra o coronavírus, contra a Covid. Ponto. Nós temos alguns estudos preliminares, temos algumas coisas que podem vir no futuro talvez a se confirmar, mas no momento nós não temos nada confirmado. Então a gente ouve falar de um caso aqui e um caso ali, não temos como saber se foi efeito do medicamento, porque o próprio organismo humano ele já tem a tendência de ele mesmo se curar da Covid, né? A gente produz os anticorpos, a gente produz toda a nossa defesa. Então não tem como a gente atestar que foi realmente um medicamento que conseguiu um efeito, a não ser com estudos muito bem elaborados. E qual que é o grande problema quando a gente, nesse momento de desespero, nesse momento tão angustiante, tenta se automedicar, tenta correr atrás de alguma coisa nesse aspecto? Né? Tem dois grandes problemas. O primeiro é que a automedicação é uma coisa que a gente faz de forma descontrolada, não tem um médico para orientar a gente, então a gente pode tomar muito mais do que o necessário, nem todo mundo segue o que a bula está dizendo, né? A gente não se atenta muito aos efeitos colaterais que possam ter com um medicamento ou com outro, né? Em casos de desespero, como agora, às vezes está faltando medicamento na farmácia, tem pessoas que saem comprando em qualquer lugar, saem mandando manipular com, às vezes, lugares não muito confiáveis. A gente teve um exemplo, né? Um amigo meu falou de gente séria que está pensando em tomar shampoo, que tem algum dos componentes com esse medicamento, para vocês verem um nível, sabe? Nos Estados Unidos teve gente que chegou a tomar detergente, enfim, tão desesperador que esse momento. Então, a gente tem que ir com muita calma em relação a isso. E outro grande problema que a gente tem também é a questão das pessoas descuidarem em relação aos cuidados que realmente são efetivos. A pessoa toma um medicamento, acha que está bem, sai na rua, esquece de usar máscara, não lava a mão, não passa álcool em gel, não toma o distanciamento social, enfim. Nós temos que ter muito em mente que, por mais que pareça uma coisa simples demais para ser verdade, mas o que a ciência está nos falando agora é o que a gente pode fazer é o básico. Lavar a mão, ficar em casa, se precisar sair, usar máscara, distanciamento social, não abraçar, não dar a mão, tudo aquilo que a gente está careca de saber. Quando surgir alguma coisa nova, pode ter certeza que a gente vai ficar sabendo de forma massiva. Não vai ser por grupo de WhatsApp, não vai ser por vídeo de YouTube só. Todo mundo está muito interessado nisso, tá? Só quem não está interessado na cura é quem vem falando que não se importa com a vida alheia. E a gente tem gente falando isso. Falando e daí quando morrem milhares de pessoas. Falando todo mundo morre o dia, falando que não é coveiro. A gente sabe quem que é. Qual é o grupo que não está interessado na vida. Então, vamos ficar muito atentos nisso e de onde está vindo a nossa informação, né? Mas é isso. O que você colocou, Gabriel, eu gostaria de comentar, porque de fato você foi muito feliz em toda a abordagem que você fez na forma de se entender esse processo da ciência. E você disse uma coisa que que é desespero.
As pessoas estão desesperadas, elas estão apelando para tudo na base do desespero, porque não encontram uma resposta que era a resposta que deveria existir. Eu acho que a gente vai voltar nesse ponto aí em algum momento, até porque isso ainda vai ter muito desdobramento. Mas então, corrigida aí a minha entrada errada, a pergunta, volto para você, Gabriel, a pergunta. A gente teve um episódio, o último episódio aqui do podcast, a gente falou sobre a questão do conservadorismo na Igreja do Brasil hoje. E foram temas espetaculares, abordagens que foram feitas, né, das mais variadas possíveis. Qual que você, depois do episódio, o que você pensou realmente desses desafios de uma igreja que, ao mesmo tempo, ela sempre se renova, mas também valoriza o ser conservador? E esse conservadorismo na Igreja do Brasil hoje, será que isso é bom ou é ruim na Igreja do Brasil? Olha, é uma pergunta que a gente está se fazendo há muito tempo já, né? A gente que está nesse meio católico, mas também que pensa a respeito disso o tempo todo, né? E certamente eu vi uma entrevista essa semana que é uma coisa muito clara, né? Que para a gente entender o Brasil hoje, a gente precisa primeiro entender como se deu esse crescimento do conservadorismo cristão, tanto católico quanto evangélico, né? Que é algo que nunca foi levado muito em consideração pela mídia, até por muitos analistas, estudiosos, né? Mas foram grupos que foram crescendo à parte, mais ou menos silenciosos ali, e de repente, por assim dizer, uma parcela deles chegou ao poder e todo mundo se assustou. Olha, de onde que isso veio isso? O que estava acontecendo? A gente não estava percebendo, né? E acho que até no nosso meio religioso mesmo, em alguns momentos a gente se assustou um pouco pela forma como tudo foi foi acontecendo, né? Porque como a gente estava conversando semana passada, no último programa, foi um processo que foi se dando dentro da igreja, né? Muitas vezes com um pouco mais ou menos incoerência, mas que você não necessariamente olha aquilo como ruim. O Philip Kohler falou uma frase muito sábia no último programa, né, citando Bento XVI. Ele falou: é preciso às vezes ser um pouco conservador e um pouco progressista dentro da igreja, e você ter esse movimento de ida e vinda, porque a igreja ela guarda uma tradição de 2000 anos. Uma tradição de 2000 anos, você não pode realmente ir a favor do vento, né? Tem uma frase naquele filme Dois Papas, atribuído ao Bento XVI, não sei se ele falou de verdade, mas eu acho que ele deve ter falado porque é uma frase antiga, que diz que uma igreja que se casa com uma época fica viúva na próxima época, né? Porque ela tem que pensar muito o que dura, né? Às vezes há coisas que a gente está num momento que a gente não entende porquê, de onde surgiu, por que tem esse preceito, essa doutrina, essa coisa estranha, e realmente às vezes parece não fazer sentido com o pensamento que a gente tem na época atual, mas muitas vezes são coisas que estão há séculos ali. Então algum motivo existe para elas estarem ali, para elas durarem tanto tempo assim. Pode ser motivos positivos, podem ser motivos negativos. Tem coisas que perduram. O próprio Papa Francisco falou isso no Evangelii Gaudium, que a gente tem que rever o que dentro da nossa doutrina faz ou não sentido, né? Mas sem esquecer que há um motivo para estar ali, mesmo a gente não sabendo qual que seja. Então eu acho que o ponto de partida para a discussão seria esse, né? Que ser conservador não necessariamente é algo ruim, de forma alguma, né? A gente precisa ter um pouco essa abertura, né? Mas é interessante a gente discutir que tipo de conservadorismo nós temos na nossa igreja hoje, especialmente no Brasil, né? Então, Gabriel,
Porque chega a ser até contraditório se a gente, se alguém pensa em criticar a igreja por ser conservadora. A igreja, por essência, ela é conservadora, né? Porque ela conserva alguma coisa, ela preserva alguma coisa, ela traz aí... Eu tive uma experiência muito rica, muitos anos atrás, décadas atrás, em uma noite que eu me hospedei no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Eu dormi no anexo lá do mosteiro e participei das orações de madrugada, e me chamou a atenção uma coisa muito... Aquele dia foi uma iluminação, foi um insight, né? Dessa coisa da igreja que perpassa as décadas, os séculos, os milênios, né? Nós estamos aí no 3º milênio da história da igreja. Então a igreja, por ser conservadora. Por outro lado, e aí eu acrescento, né, ou falo um pouco a partir do que você colocou, essa igreja conservadora, ela só permaneceu na história porque ela não deixou se mofar. A história da igreja, ela é feita de movimentos renovadores, movimentos restauradores, né? Movimentos que trouxeram uma lufada do vento do Espírito. E aí a gente pode, desde lá do início da igreja, pensar nos monges, pensar em São Bento, pensar em Francisco, em Domingos, né? Tudo isso vem, né, na história, vem pela história e renova a igreja. Nós tivemos no século XX o Concílio Vaticano II, que não foi em si um movimento apenas de renovação, né? Ele foi também, ele não foi o início de uma renovação, ele foi um momento de renovação, né? Ele foi um instante de renovação. E que, na verdade, ele sintetiza o que vinha antes, ele processa o que estava acontecendo e envia para nós, né, essa renovação. Então, é uma igreja que ela é conservadora e ela é renovadora. E essa é, entre aspas, a dialética católica, né? E sempre que a igreja se prende a um desses aspectos, seja vamos ser muito conservadores ou vamos ser muito renovadores, ela se complica, né? A prática, a praxis se complica, a teologia também. E como você disse, me chama a atenção que o problema não é ser ou não conservador, mas será que o que está acontecendo de fato é conservadorismo? Será que é reacionarismo? O que será que está acontecendo de fato na Igreja do Brasil? Juninho, como é que você enxerga essa realidade atual na Igreja do Brasil no que se refere aos efeitos desse suposto conservadorismo? Antes de responder a sua pergunta, Luiz, eu quero voltar no início da sua fala, e até vou pedir para depois você repetir a pergunta, que eu sei que eu vou esquecer. É a questão da igreja ser conservadora, né? A questão aí que eu levanto sobre a própria palavra conservadorismo ou conservador é que é uma palavra que foi sofrendo ressignificâncias no decorrer da história, né? Se você pegar o que são os conservadores do século XVII e XVIII, a perspectiva histórica, tá? E trazer para a atualidade é totalmente diferente, até esses que se dizem conservadores. Até o século passado, os que se dizem conservadores, os que se dizem conservadores hoje, não seriam conservadores no século passado. Então, assim, a ressignificância que o termo foi tomando na história trouxe até para muitos uma repulsa. O termo, porque pela ressignificância e associar até de forma pejorativa o conservadorismo, muitas pessoas questionam, mas como é possível uma instituição religiosa ser considerada conservadora? Mas, como vocês bem disseram, que esses itens, né, foram sendo introduzidos, e que até mesmo o que nós entendemos hoje por conservadorismo, com o passar do tempo, vai mudar. Vai mudar. E tem que alterar.
porque essa é a lógica do mundo dessa, principalmente, modernidade e pós-verdade, em que o conceito é sempre bom você, ao falar de uma palavra ou conversar com alguém, perguntar o que ela quer dizer com essa palavra. Porque é uma característica da pós-verdade, a verdade individual, o ponto de vista individual e a gama de informações. Então, eu tenho essa liberdade de trazer um novo significado para uma palavra que muitas pessoas veem como algo positivo e veem também como algo negativo. Né? E qual é a sua compreensão sobre conservadorismo? Quando for debater, eu acho que isso é interessante nós trazermos para o nosso debate. Todo e qualquer debate que você for trazer, ou você for levantar, ou você for conversar com alguém, pergunta, o que você quer dizer com essa palavra? Porque pode ser que não seja a mesma compreensão que você tenha. O Juninho, e aí, uma coisa engraçada... Pode falar, Gabriel. Uma coisa engraçada é que hoje um exemplo de conservador que a gente tem é o Alexandre Frota, né? Misericórdia. É pra você entende? É difícil de entender. Eu acho que pra gente entender o que é conservador hoje, a gente tem que olhar assim, tá, quem se diz conservador, levanta a mão aí quem é conservador, então vamos entender você, né? E não partir do princípio de uma definição prévia. A gente olha para aquele grupo e tenta entender aquilo ali, seja o que for que eles entendem por conservadorismo, né? Porque é um pouco confuso mesmo, né? Muito. Vamos pegar o nosso presidente da República? Desculpa, ótimo exemplo. Vou pegar o exemplo. Vou colocar como o grande baluastre, o cara que se diz o conservador, prega a família tradicional. Opa, família tradicional, conservadora? Quantos casamentos Bolsonaro já foi o noivo? Não sei, eu não sei. Só sei que não é como meu pai e minha mãe. E não estou dizendo que ele está errado, que ele está certo. Quem sou eu? Eu estou questionando a ideia de um conservadorismo que ele mesmo apresenta e que ele mesmo não faz parte. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí entra a questão da contraditoriedade, ou até mesmo hipocrisia daqueles que muitos se dizem conservadores. E aí também entra a questão da ideia de conservadorismo do Alexandre Frota. Continuando. Mas aí eu vou levantar uma questão. A questão que eu levanto é a seguinte, até porque vocês tocaram num ponto. Eu acho que existe, e isso tem a ver até um pouco, pegando o que foi falado até agora, existe uma manipulação muito grande, exógena à igreja, né, externa à igreja, e é isso, eu vou levantar essa bola aqui para vocês poderem comentar também, sobre a questão do conservadorismo, né? Porque, assim, normalmente se fala, o brasileiro ele é conservador, né? E isso é uma tradição, né? Realmente o brasileiro, no geral, é conservador. Em vários aspectos que a gente for pegar, a gente vai observar isso. E muito desse conservadorismo cultural brasileiro tem a ver com a influência católica, ok? Só que o que a gente viu nos últimos anos não foi necessariamente esse conservadorismo católico emergindo, melhor dizendo, diante das situações. Eu observo muito mais uma manipulação externa, né, que se infiltrou na igreja em relação a esse conservadorismo. Ou seja, eu não acredito que o pensamento conservador está emergindo na igreja. O que eu vejo principalmente é o pensamento conservador existente na igreja ser manipulado por interesses externos, né? E quando eu coloco interesses externos, nós temos a questão política, que foi citada agora há pouco, do uso pelo presidente da República na sua campanha eleitoral e no seu governo, mas também de outras realidades, que inclusive nós tocamos no programa passado, aliás, não comentamos, foi o pós-episódio que nós conversamos sobre esse assunto. Em outras palavras, o que eu vejo hoje é uma manipulação do conservadorismo da igreja. O uso dessas... isso a gente viu na renovação carismática católica, que é o meu ambiente, há coisa de 10, 15, 20 anos atrás,
quando alguns políticos elegeram o aborto como a sua única, exclusiva e principal bandeira, né? Inclusive, eu estava lendo hoje uma entrevista do Papa, logo no começo do pontificado dele, em que ele falava, olha, esse assunto é importante. Em outras palavras, o Papa dizia o seguinte, olha, esse assunto é importante, eu sou católico, eu penso como a igreja. Então, eu não preciso ficar falando disso. Isso já é todo mundo sabe que a igreja é contra o aborto e a igreja luta contra o aborto. Mas agora, e a pobreza? E a fome? E a miséria? E as contradições sociais que estão aí levando as pessoas ao aborto, inclusive, né? Então, enfim, voltando ao que eu dizia antes, eu vi aí 10, 15, 20 anos atrás políticos católicos se elegendo com a bandeira do aborto, que na verdade, muito mais importante que a bandeira do aborto era a eleição do político, a manutenção desse político no cargo. Isso era muito claro. Então, assim, para fechar essa minha participação e devolver para o Gabriel, eu queria, por exemplo, eu trabalhei durante mais de 10 anos junto a creches comunitárias, né? Na periferia de Teófilo Otoni, em bairros periféricos de Teófilo Otoni. O trabalho de creche nas comunidades é o maior trabalho contra o aborto que você possa fazer, porque a mãe sabe que a criança dela não vai passar fome, que a criança dela vai ter um apoio educacional. Então o chamado aborto, que eu chamo de aborto social, aquela mãe que aborta por desespero, por não ver condição de criar seu filho, etc., isso é mitigado ao mínimo. Isso é combater o aborto. Mas não, as pessoas ficam só no seu discurso, e aí que vem o detalhe. As pessoas ficam num discurso, mas há muito mais interesses externos, né? Como também, e aí, para não dizer que eu fui só para um lado, né? Muitas pessoas que defendem o aborto o fazem por interesse político ideológico e não por uma convicção de que aquilo fosse o melhor. Ou seja, por grupos que querem enfraquecer o catolicismo na América, né? A gente não pode ser inocente de achar que isso não acontece. Mas vamos voltar ao nosso tema. O nosso tema é o seguinte, para mim hoje, eu devolvo essa questão, Gabriel, ver se você concorda comigo ou não, para mim hoje o conservadorismo ele é muito mais manipulado dentro da igreja ou a partir da igreja do que propriamente algo que levantou-se diante dos tempos atuais. O que você acha sobre isso? Nossa, Luiz, eu acho que você tocou em tanta coisa aí nessa sua fala que acho que você foi direto ao início da questão. Porque eu acredito que isso, e eu tenho uma experiência pessoal com isso, de como começou esse movimento a ganhar força, né? E até chegar hoje. Eu concordo que hoje realmente ele é muito mais manipulado, mas eu vi crescendo esse movimento de uma forma quando ele era mais interno, realmente. Lá por volta do ano 2006, 2007, 2008, para ser mais específico, a partir de 2007, que foi quando... E aí, eu acho que o governo do PT, né, tem uma parcela de responsabilidade importante nisso aí, de forma contrária, obviamente, né? Lá nessa época de 2007, o ministro Temporão, que era o ministro do Lula na época, ele começou a levantar a discussão sobre aborto, que antes disso você não tinha essa discussão no Brasil e nem dentro das igrejas. Era um assunto que era muito pouco falado. Quem falava disso era olhado meio estranho, assim, nossa, a pessoa... nem os próprios, quem era um pouco mais conservador, enfatizava tanto isso, então era uma coisa muito marginal, né? Os evangélicos menos ainda, né? Nessa época, a homossexualidade era um assunto mais forte nas igrejas evangélicas, né? E quando o governo do PT começou a levantar esse assunto, que foi talvez uma das primeiras pautas morais que ele começou a levantar, aí depois veio toda a questão da ideologia de gênero, né? ou teoria de gênero, como queira ser chamada, enfim, várias questões, mas tudo começou com o aborto nessa época. E aí, eu comecei a refletir, a pesquisar muito e defini minha posição como totalmente contrário ao aborto, né? Que eu ainda sou, apesar de eu concordar plenamente com você que
é preciso fazer muito mais, é um problema social, não é um problema simplesmente moral, né? Eu acho que nenhum dos dois lados da discussão eles se preocupam realmente com o que mais importa, que é você dar estratégias e dar meios para que a gente não chegue ao aborto, a prevenir o aborto. Ninguém fez nunca uma campanha de prevenção ao aborto no país, ninguém tentou fazer de uma forma que não fosse simplesmente através da lei, né? Que hoje é o que se faz muito, infelizmente, como se a lei funcionar só se você baixar uma lei ou deixar de ter uma lei, as coisas se resolvessem magicamente assim, né? E nisso, voltando à história, eu comecei a me envolver com alguns grupos. Eu não era conservador, pelo contrário, eu tive até umas passagens. Eu cheguei a participar de chapa do DCE na universidade, que era mais ligado ao PT e tal. Mas aí eu me envolvi por isso com alguns grupos mais conservadores, bem no início mesmo, assim, com uma coisa muito marginal na igreja. Eu nem sabia que eles se denominavam conservadores, porque o meu interesse ali era só bioética, defesa da vida mesmo, né? E você tinha inclusive alguns grupos que não eram tão conservadores assim, que lutavam contra o aborto. O grupo Brasil Sem Aborto, na época, era um dos representantes. Tinha alguns deputados do PT nele, que depois, mais tarde, foram meio perseguidos no partido, não sei como eles estão hoje. E tem um detalhe muito interessante até dessa época, que a deputada Heloísa Helena, uma das fundadoras do PSOL, ela era, e ainda é, radicalmente contra o aborto também. Até no PSOL você tinha isso, né? E depois quando a polarização política foi se aprofundando, ela acabou sendo meio perseguida no partido, foi para a rede. Mas enfim, isso tudo que eu estou falando é só uma introdução para mostrar como as coisas são mais complexas do que essa simplificação que a gente coloca hoje, né? De que você tem a capinha conservador de um lado, tem tudo isso aqui que você acredita, e você tem esse modo de pensar, e você tem que seguir toda essa cartilha. Do outro lado, o lado mais progressista, de esquerda, por assim dizer, que também tem toda uma forma de pensar, e ai de você se desviar um pouquinho daquilo ali, você vai ser cancelado nas redes sociais, né? Mas há pouco tempo, questão de, sei lá, 10, 15 anos atrás, não era assim. Você tinha uma liberdade, uma forma de pensar muito mais complexa, muito mais aberta, né? E nessa época eu cheguei a passar um pouquinho por esses dois grupos, assim. Eu fui um pouquinho, fui no outro e vi como é que as coisas foram se desenrolando. E o que eu senti nesses grupos conservadores era um medo muito grande. Eram conservadores genuínos, inclusive uma pessoa que fazia parte, que eu conheci nesses grupos, era hoje ministra Damares Alves. E o que eu vi nessas pessoas é um conservadorismo genuíno e uma crença realmente que aquilo ali iria salvar muitas vidas, muitas almas. E eles se preocupavam que o aborto era um assassinato, e que se o governo fosse dissimular esse assassinato em massa, a gente teria milhões de mortes, mais do que nós já temos, e a queda moral da nação, né? Porque você teria abrindo brecha para esse tipo de coisa. Mas isso foi crescendo de uma tal forma que hoje, e foi desenvolvendo de uma forma tão complexa e tão complicada, que hoje eu vejo esses mesmos grupos participando de um governo que fala claramente que não é a favor da vida. Nós estamos no meio da pandemia e, repito, a frase clássica do governo é "e daí?", diante de milhares de mortes, né? E esse ponto que o Juninho tocou, que o Bolsonaro é um conservador peronomútil, né? Que ele casou várias vezes, ele era católico, depois se batizou na igreja evangélica e depois não sabe direito o que ele é sei lá, ele nem sabe, ele fala que é uma coisa e é outra, né? Ele tem algumas coisas estranhas, já votou a favor do aborto e não vota mais. Isso tudo, o que eu vejo, né, às vezes até e-mails desse grupo que eu recebo até hoje, o que eles dizem? Eles falam, ninguém é perfeito, né? Tudo bem, quem sabe ele tendo um contato com Deus, ele vai
encontrar mais Jesus ali, né? Mas por que eles relativizam tanto o Bolsonaro e não relativizam outras pessoas? Essa talvez seja o ponto de contradição, né? Por que eles relativizam o descaso dele com vidas de outras formas e abrem um pouquinho de brecha só por ele se dizer contra o aborto, só por ele se dizer contra a disseminação de uma teoria que incentive homossexualidade na visão deles, né? E aí que eu acho que é o grande ponto que a gente chegou hoje. E para entender isso, a gente tem que voltar um pouco lá atrás, entender como isso desenrolou nesse intervalo de 15, 10 anos, sei lá. Mas, ô Juninho, o que você acha daquilo que eu comentei agora há pouco a respeito da relação do conservadorismo com essa influência econômica? Como é que você vê esse ponto de uma influência externa manipulando o conservadorismo da igreja? Não lembro se é Merleau-Ponty, o filósofo Merleau-Ponty, que dizia que, né, nós não enxergamos as amarras que nos amarram. Ou foi ele ou foi Foucault, não me recordo bem agora. Esse é o grande desafio de qualquer indivíduo que se propõe a refletir, acredito eu, né? É que todos nós sofremos influência. Tanto é que René Descartes, para poder desenvolver o seu discurso do método, ele buscou, antes de tudo, se desvencilhar totalmente de toda a influência que ele chamava de pressuposto, né? Essa influência que nós estamos dizendo aqui agora, ele dá o nome de pressuposto. O que é difícil fazer, porque é difícil nós olharmos e vermos essas cordas que nos amarram. Porque é difícil identificar o que nos prende. E o que por estar historicamente nós nascemos e crescemos inseridos num contexto, uma realidade, é muito diferente, é muito difícil nós entendermos aquilo que somos nós e o que é diferente a nós, aquilo que é agregado com a história. E acredito que na igreja, né, uma vez falando em relação à igreja, há, com certeza, influências, como você mesmo disse, e é difícil nós percebermos, mas essa influência econômica, essa interferência de pressupostos de interesses econômicos, que é uma questão que está ligada na história do próprio conservadorismo. Quando estes, vamos colocar, primeiros conservadores, antes de se entenderem conservadores, porque antes de ser conservadores eles eram revolucionários, brigavam contra a monarquia para ter um maior espaço no campo econômico. Cai a monarquia, ressurge aí, vou usar um termo que sofre muito preconceito, principalmente por ser muito utilizado na literatura de Karl Marx, que é a burguesia, tá? Cresce essa burguesia, se fortalece economicamente e se instaura como conservador. Mas, antes de tudo, eram os burgueses, que não eram conservadores, mas eles eram os revolucionários, que brigavam contra os conservadores ligados às monarquias. Então, há essa mudança de conceito de conservador, e no caso a burguesia, por uma maior demanda ou um maior espaço dentro da economia. O conservadorismo ele vai nascer uma perspectiva econômica querendo maior espaço econômico. O meu medo é que esse fator econômico altere princípios e valores fundamentais dentro de uma instituição religiosa. Porque o sagrado, eu acredito que o sagrado é puro, vamos colocar assim. Tá certo que há interpretações, por isso nós temos várias denominações religiosas sobre esse sagrado. Mas eu acho muito doído, muito sofrido, quando esse algo puro é contaminado por esse interesse
e, consequentemente, um interesse econômico. Porque quando nós buscamos entender o sagrado e viver o sagrado, nós estamos tentando buscar entender a nós mesmos. Ou eu estou errado? Mas quando esse interesse é maculado por um fim econômico, não estou dizendo que seja o único, há outros, mas estou olhando a perspectiva dos interesses econômicos que sobrecaem sobre o sagrado. Eu fico muito triste, porque acaba acontecendo que esse indivíduo que busca o sagrado, ele nada mais é que um consumidor. É triste olhar dessa perspectiva, quando o fator econômico sobrecai sobre o sagrado e este que crê se torna simplesmente consumidor. Eu fico muito triste nessa perspectiva e penso muito sobre isso enquanto cristão. Juninho, muito forte o que você falou aí, e eu gostaria até de... A gente já está caminhando, né, já para o final do episódio, e eu vou puxar minha fala final, né, fazendo uma observação. E é uma conclusão que eu chego diante de tudo que a gente falou aqui hoje, até disso que você colocou. Essa manifestação conservadora que nós temos visto, ela nada mais é do que uma disputa de poder, né? Porque eu acho que o exemplo que o Gabriel colocou, você vê que esses grupos religiosos, que nós podemos considerar até bem intencionados, né, nas suas origens, né, com valores muito importantes, muito significativos, é que esses grupos se tornaram apenas disputa de poder. E esse apego ao poder, responde à dúvida que o Gabriel levantou. Ou seja, como é que eles não conseguem perceber que eles estão profundamente numa contradição tão grande em apoiar em nome do conservadorismo, ou em nome da vida, né, que era o caso específico que o Gabriel disse? Como é que esse pessoal que colocava a vida em primeiro lugar consegue fechar os olhos e passar pano para um governo que está promovendo um genocídio? O governo está promovendo um genocídio. No Brasil, afunda um Titanic por dia. Um Titanic de pessoas morre por dia no Brasil hoje. E isso é feito com o apoio, às vezes mais ou menos camuflado, desse governo. Esse governo promove um genocídio. Ele vai ser julgado pela história e talvez pela justiça como um governo genocida. Como é que essas pessoas não conseguem observar isso? Porque talvez a gente não julga intenção, né? Intenção das pessoas a gente não pode julgar. Mas de repente eles começaram lutando pela vida e agora lutam pelo poder. E eu me lembro muito, e eu termino a minha fala, né, a minha reflexão de hoje, porque nós vamos ter em outro momento, mas eu termino minha reflexão de hoje me lembrando de Francisco de Assis. Pobreza, obediência e castidade, né? A castidade no sentido da pureza, sim, mas no sentido do desapego, mas principalmente a pobreza e a obediência. E o Santini costuma dizer uma coisa muito interessante: uma pessoa que não é pobre nem obediente não vai ser casta nunca. Por isso, talvez, os que defendem as bandeiras conservadoras muitas vezes caem em escândalos de ordem financeira ou sexual, mas vamos pegar até de sexual, porque se não é pobre e não é obediente, não pode ser casto. E quem disputa pelo poder não é pobre nem obediente. E como dizia Santa Teresinha, ninguém briga pelo último lugar. Gabriel, sua fala final desse nosso episódio. Qual a mensagem que você quer deixar? Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que uma das coisas que podem explicar isso tudo, esse momento e tantas coisas tão absurdas que é até difícil de a gente entender, né? Que esse tipo de manipulação, esse tipo de influência política, ela geralmente pega muito pelo medo, né? O medo é uma das formas mais eficazes de você convencer uma pessoa, de você
fazer uma pessoa ir pelo lado que você quer sem ela refletir muito. E quando você faz esse trabalho de incutir medo aos poucos numa pessoa, por anos e anos e anos a fio, reforçando o que ela já acredita, então você pega um conservador, deixa ele mais conservador, você pega um progressista, deixa ele mais radical ainda naquilo que ele acredita, né? Fazendo com que ele não enxergue algumas coisas ao seu lado, você tem uma influência muito grande, né? E é claro que às vezes a gente olhando para a política, para os interesses por trás da política, dá muito medo. Medo, por exemplo, que a gente tinha lá atrás no governo do PT, ser um governo de morte, de crianças. Medo da segurança pública que foi desleixada durante muito tempo e causa muito medo nos brasileiros, que justifica também eles terem ficado um pouco mais conservadores na questão do armamento, por exemplo, né? Medo de questão de corrupção de valores mesmo, como a gente viu casos lá de polêmicos, né? Naquele Queer Museu, aquela questão lá da arte com nudez, influenciando ou não crianças, que muita gente relaciona a pedofilia, e isso acho que pode ter explicado muito o desespero que muita gente ficou, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Não é quem aponta pra gente os erros do outro que necessariamente vai apontar pra gente o caminho certo, né? Esse governo ele fez só uma coisa na campanha, só tinha um planejamento: acabar com isso que está aí. Era só essa a promessa dele, e ele acabou, mas está acabando com o Brasil junto, né? E ninguém está parecendo muito preocupado com o que ele está construindo, e nem ele quer construir muita coisa. Então eu acho que Jesus falava muito pra gente: não tenha medo, não tenha medo. Que a gente possa deixar o medo não ser mais algo que vai guiar a gente para lugar nenhum, né? O medo é importante em certa medida, mas a razão também é muito importante. E aí nós só vamos sair dessa se a gente acreditar muito numa reflexão racional e amorosa, sobretudo, né? Julinho, sua fala final? Amigos, ouvindo o Gabriel, me veio uma coisa muito interessante, e foi algo que foi falado como destaque sobre as páginas do Facebook, associada a uma questão da ressignificância. O que é ressignificância? Ressignificância é mudar o significado, dar outro significado. Não é um juízo de valor se é um significado errado, se é o significado certo, se é o... Não, a questão não é essa, por favor. Não é moralizar, mas é analisar os discursos. E quando estou falando sobre fake news, nós estamos falando sobre mentira, e as pessoas alegam, né, não somente nas redes sociais, mas também há um discurso para defender injúria, dizendo que é liberdade de expressão. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é crime. Outra coisa é ser injuriosa. Outra coisa é você ser discriminador, seja o que for. Liberdade de expressão, que muitas pessoas ligadas a esse novo conservadorismo vão dizer que tem essa liberdade de expressar-se, ele é totalmente permeado por civilidade. Não existe bandeira se não há civilidade. Levantar a bandeira de um direito não quer dizer que você tenha que suprimir um direito universal, que é o respeito. Então, essa ideia, e queria falar uma outra coisa também, desculpa, vão ser duas. Além dessa ressignificância sobre a liberdade de expressão, o fato é, o super-herói, ele só mostra o seu valor diante de um bom vilão. E o que se foi construído durante um bom tempo, uma ideia de uma esquerda vilã, e arquitetou-se uma ideia perfeita de uma esquerda vilã,
para poder justificar, então, a vida de um forte herói, um super-herói, o livrador, o salvador, o Messias, que muitas pessoas vão utilizar do medo do vilão, da esquerda, do petismo, para justificar a vinda de um homem que, indo no caminho do que o Gabriel disse, né? Alguém que fala. Muitas pessoas justificam e justificaram o voto no Jair Messias foi porque ele fala. Ele fala. E ele fala contra, ele fala, ele esbraveja, ele grita, ele cospe, mas não tem raciocínio. Então, eu gostaria de levar essa reflexão. Esse herói que foi apresentado, ele não é o correspondente, nem sequer a sombra do medo que foi construído sobre uma esquerda. Tá? Por favor. Tá? Porque até mesmo a esquerda, que, assim como o conservadorismo e a direita no Brasil é altamente questionável, a esquerda também no Brasil é altamente questionável. Mas o vilão que foi construído e o herói para combater esse vilão, não houve uma correspondência aí. Então eu gostaria de trazer essas duas reflexões na noite de hoje. Uma é a ressignificância sobre a liberdade de expressão, que algumas pessoas se acham do direito de ser criminosas. E a outra é essa falta de correspondência entre o vilão que foi construído e o herói que foi proposto. Obrigado, Juninho. Obrigado, Gabriel. Quero lembrar a todos, participe da nossa promoção. Curta e compartilhe as nossas redes sociais com a hashtag Filhos de Francisco. Hashtag Filhos de Francisco. Quanto mais você compartilhar, mais chance você vai ter de ganhar, porque cada compartilhamento vai ser um número a mais que você recebe na hora do sorteio. E lá no início de agosto, no primeiro episódio de agosto, os felizardos vão poder ganhar um dos 2 livros. Depois do Teu Olhar, Jesus pelos Olhos de Quem com Ele Viveu, ou Comprei Jujuba, Contos, Crônicas e Reflexões, ambos do Gabriel Resgala, que faz conosco aqui o podcast. Ambos autografados. O sorteio, repito, será no primeiro programa de agosto. E a gente vai subir a vinheta porque temos agora o caos da semana. Bom, cada semana a gente vai ter um caos diferente aqui. Não é segredo para ninguém que a pandemia abriu um rombo nos cofres públicos. E aí o Ministério da Economia do Brasil, gente, isso não é uma piada, isso é um fato, isso é uma notícia que eu estou trazendo, mas ela é absurda. Não sei se vocês já receberam aí um e-mail, costuma aparecer de um príncipe nigeriano oferecendo dinheiro, que você ganhou, sua instituição vai receber. É uma fraude que acontece frequentemente na internet. Pois bem, chegou no dia 3 de junho uma carta no Palácio do Planalto que foi encaminhada ao gabinete pessoal do presidente da República e para o Ministério da Economia. Esse papel circulou entre o Planalto e a Economia por um mês inteiro. E era um golpe. Um golpe desses que a gente recebe por e-mail, oferecendo 500 bilhões de dólares, um príncipe nigeriano oferecendo 500 bilhões de dólares para o governo brasileiro lidar com a crise. E a equipe econômica levou um mês para emitir uma nota técnica para concluir que não valia a pena embarcar na empreitada porque nada lhe parecia crível. A verdade é que cada dia mais no Brasil as coisas não parecem críveis. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Nós terminamos Filhos de Francisco por hoje. Até o próximo episódio. Um abraço. Filhos de Francisco.